Estamos na hora aqui que a gente começa a nossa reunião. E hoje, se nada mudar, eu quero falar sobre a opressão e a possessão daquele que se diz que confiante em Deus, aquele que acredita que está vivendo na presença de Deus. É possível alguém que confia em Deus ficar possuído? É disso que nós vamos falar hoje. Mas antes de falar disso, vamos orar, né? Vamos buscar a Deus. Por favor, Mar, faz uma oração para a gente iniciar a reunião hoje. Senhor, eu te agradeço por esse dia, pela nossa vida, por estarmos aqui, como tua palavra, o Senhor nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, porque são seus, o Senhor está ali no meio deles. Então nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. E nós estamos aqui para dar a nossa vida, entregar o nosso coração, ouvir a tua palavra e expressar o nosso amor por ti. Que o Senhor abençoe. Amém. Amém. Eu estava falando num videozinho aí, ou pelo menos para você, já não lembro, talvez não abrirmos o espaço aqui semana que vem por ser carnaval. Tal. Mas aí você me falou uma coisa importante, gostaria até que você repetisse aquilo que você me falou. Foi de um acontecimento que a gente passou na frente de uma igreja, a gente não conhecia, e tinha terminado, né, a reunião lá dos irmãos, e aí a gente falou, nossa, esse lugar a gente não conhece, aí olhamos o horário que ia ser, e na outra semana retornamos. Então a gente pensou em, mesmo sendo carnaval, vir para cá no domingo às 9, para dar uma oportunidade para quem possa ter passado aqui na frente, pensado em retornar, visto ali o horário. Maravilha. Né? Então nós definimos isso. A gente não sabia se estaríamos aqui até na cidade, se não estaríamos em algum outro lugar no domingo que vem, por ser carnaval, ainda que eu já não pulo mais em bloquinho, agora eu pulo o carnaval, né? Mas eu pulava no carnaval, eu pulo o carnaval, mas não tem nada contra quem se diverte nesses dias, não. Mas nós definimos o seguinte, ponto, resumindo e deixando claro, domingo que vem, às 9 horas, nós vamos estar com o nosso ponto de encontro aqui aberto para você aparecer ou não, fique à vontade. Ah, mas eu estou vindo do carnaval, estou vindo da noitada, vai ter canja! Antigamente... Não, mas um café sai. Um café sai. A canja que eu vou te dar é a palavra de Deus. Mas você sabe que era assim, Mari. A gente terminava a folia de carnaval e era uma coisa saudável na minha época. Parece que eu já morri. A gente terminava aquela... E passava tudo ali em frente do ginásio, era o famoso chopão ali, me parece que é isso. Alguém pode me ajudar a lembrar. E tinha a tradicional canja. Até quem não curtia o carnaval acordava cedo, nas manhãs de carnaval, para ir lá onde os foliões estavam, batendo canja, como se a canja rebatesse ressaca. Mas a gente ia para lá tomar uma canja e é uma das boas lembranças que a gente traz esse tempo de folia interiorana, né? Era outra pegada. Mas não estamos aqui para falar do bloquinho Vai Quem Quer, não. Vamos louvar o Senhor com uma canção muito linda. Eu não sei se vem da Austrália essa canção, de que lado vem, mas eu sei que a primeira vez que eu ouvi foi em espanhol. Depois a Aline Barros gravou também em português. Acho que em espanhol foi Doris Machine, não. Ingrid Rosário. Nós ouvimos pela primeira vez, um impacto no coração. E depois a Aline gravou também. É essa que você vai tocar agora? Eu acho linda essa canção. Talvez você goste também e relembre dela aí.
Meu Deus do céu, eu estava procurando meu celular está transmitindo. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te bem. Amém. Conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer. Teus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Oh, Senhor. Oh, Senhor, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito,
contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Amém. Eu fico quebrantado, comovido, tenho mais facilidade emocional para entrar na presença de Deus quando escuto você louvando ao Senhor. Não canto com você agora, o microfone é aberto aqui, não é nem porque eu desafino, porque eu sei que a sua voz me é base e se eu a segui-la, eu consigo não desafinar, mas por ter a voz muito grave, é grave, né? Se eu canto mais perto do microfone, assim, fica mais um grunhido, e daí atrapalha o sonido da coisa. Acredito que está saindo bem o som aí, eu estou longe do celular, eu não consigo ler se alguém está me escrevendo algo ali. Me socorre, Alemari, dá uma olhada, e já que você vai dar uma levantadinha, eu vou pedir para você pôr isso, vai até lá fora para ver se o som está legal, depois na volta eu pedi para você pôr um café para mim. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, aquele texto de Jesus com seus discípulos, ali em Mateus, capítulo 16, quando Jesus estava numa região lá chamada a Cesareia de Filipe. Era nomes em homenagem a homens que homenageavam outros homens e tudo mais. Mateus, capítulo 16. Mas antes de ler esse texto específico, eu quero te falar uma coisa. Se você estudar um pouquinho mais a Bíblia, você sabe que o texto original, os rolos lá originais, eles não eram divididos naquilo que nós chamamos hoje capítulo e versículo. Isso foi algo muito útil, didático, agregador de facilidade para nós. Tudo bem? Tá seu joinha, João? Então, ele foi um agregador de facilidade para a gente estudar a Bíblia, né? Dividir a Bíblia assim em capítulos e versículos. Mas no original não tem esse negócio. E outra coisa que não tem no original, isso daí foi uma invenção humana, positiva na sua maioria das vezes, são esses textos em negrito, dando título àquilo que eles chamaram de capítulo, né? Por exemplo, aqui no capítulo 16 de Mateus, olha lá, capítulo 16 de Mateus, eu teria que abrir o rolo e sair procurando. Ou se fosse um livro sem capítulo, só com página, eu teria que procurar que página que está, né? Mas aqui, capítulo 16 de Mateus, o texto que eu vou ler a partir do versículo 13, diz assim, ó, as confissões de Pedro, em negrito, né? Acho que na sua Bíblia também está assim, as confissões de Pedro. Eu lembrei de um livro do Monteiro Lobato, que chamava, eu li muito Monteiro Lobato, depois, agora, acerta mais esse café, que ele ficou fora da cafeteira ali, ó. Põe aqui para mim, por favor, Mário, obrigado. O livro do Monteiro Lobato fala as confissões de Narizinho. Aqui está escrito assim, as confissões de Pedro. Pois bem, então não tem isso no original. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você lê algo no negrito aí, no adicional, e agora a sua doutrina passa a ser composta também. A sua maneira de ver textos passa a ser composto por esse negrito, por esse título humano. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu vou te falar uma coisa aqui que vai te deixar assim... Ontem eu estava almoçando com os meus 2 filhos, a Mari, a Mir, até meu neto estava lá. E meu filho me contou um negócio, eu não vou falar o que é, claro, mas há muito tempo eu não ficava a boca aberta. Hã? Eu fiquei exatamente assim, quando eu me vi, Mariane, eu estava, não é, sabe, não é possível
Eu estava assim ontem com umas coisas. Meus filhos me atualizam sobre tudo. Tudo. Que não estava falando de ninguém, estava falando de situação social. Estava falando de uma situação social. Por exemplo, quando ele foi, a última vez, eu acho que ele foi lá para a Europa, ele passou um tempo na Alemanha, né? Ele chegou contando umas coisas lá de Berlim, que eu falo, não é possível que isso exista. Umas situações degradantes sociais, eu falo, mas não me deixou tão de boca aberta quanto a situação social que ele falou ontem para mim. Eu preciso processar mais esse negócio. Para um dia, talvez, e só talvez, quem sabe, eu venha falar de alguma coisa que ele me falou ontem. Bom, mas enfim, eu vou falar uma coisa aqui que pode te deixar de boca aberta, mas é teologia, é uma verdade. O conceito, Mari, o conceito endemoniado que aparece, endemoniado gadareno, endemoniado de não sei onde, endemoniado que entrou, o conceito endemoniado não tem na Bíblia. Hã? Como não? Peraí. O conceito endemoniado não tem na Bíblia. Na Bíblia, o conceito é de demonizado. Parece que é a mesma coisa, mas não é demonizado. Pessoa influenciada pelo demo, meu querido. Pessoa agora que fala da parte do demo. E não vai ficar pesado o assunto, você vai entender. Porque antigamente existia uma discussão, até salutar, era muito boa e tal. Eu lembro até do Dr. Reinaldo, meu pastor, pai na fé, homem sábio. Ele falava assim, aquele que é habitação do Espírito Santo não pode ficar endemoniado, porque se habita nele alguém, outro alguém não vem habitar. Ele falava muito isso. Aquele que nasceu de novo, crente verdadeiro e tal, não pode ficar endemoniado. Agora, ele já fala, mas demonizado, com a cabeça virada pelo cão fica. E é justamente isso, as pessoas ficam com a cabeça virada pelo cão, até quando é uma legião que entrou na cabeça do sujeito. Você já viu aquelas frases assim, esse cara está entrando na minha cabeça, essa mulher está entrando na minha cabeça, esse homem entrou na minha cabeça e virou minha cabeça. Então, ele tem essa força e ele vem disfarçado. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 16, uma história que começa bonita e termina mais bonita ainda, mas diz assim, Mateus 16, quem? Que legal. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus foi para o lado de Cesareia de Filipe, uma localidade com nomes em homenagem a poderosos, e perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens o povo que eu sou? E começaram lá, né? Olha, tem gente que já te cancelou, Jesus. Mas tem gente que acha que você é uma reencarnação precoce do João Batista. Outros dizem que você lembra o Elias, aquele Elias lá do Velho Testamento, que matava profeta e tal. Olha, agora tem gente que vê uma sensibilidade no Senhor que faz lembrar Jeremias. Então, de Elias para Jeremias tem diferença. Elias era bravo, hein? Elias era botava o terror lá, como falou, dava pavoro. Elias dava pavoro nos profetas de Baal. O cara dava um apavoro naquela Jezabel, naquele Acabe, velho. Agora, o Jeremias era tudo comedido, tudo sensível, tudo... as pessoas falavam contra ele, jogavam ele na cisterna. Jeremias falou. Você acredita? Não teve uma alma que se converteu no período de Jeremias, ninguém acreditava no que ele estava falando. Ele falou, gente, esses profetas, essas igrejas daquela época, esses púlpitos estão mentindo tudo para vocês. Esses lugares em que você vai ouvir a palavra estão distorcendo a palavra. Deus não é isso que eles estão apresentando, Deus é outra coisa. Então Jesus lembrava muito Jeremias, diz o texto. Outros ainda
Daí ele falou, tudo bem, a opinião legal, a opinião de internet, mas vocês que estão andando comigo aí, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Como vocês me reconhecem, me veem? O que vocês concluem dessa caminhada? O que vocês pensam a meu respeito? O Pedro, que era cheio de iniciativa, disse, tu és o versículo 16, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o ungido, aquele que viria. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Pedro, verso 17. Você é muito bem-aventurado, você está muito bem, porque não foi a carne, o sangue, não foi um processo natural, não foi Freud que trouxe essa revelação para você. Você não precisou conhecer Lacan para saber disso. Mas meu Pai que está no céu que trouxe revelação. Jesus fala para Pedro, você está fazendo algo, falando algo, que é resultado de uma comunhão com o Espírito e com o Espírito de revelação. Você está falando algo sobrenatural, você está além dos limites humanos, você está dizendo algo que só Deus pode revelar. Você está em comunhão com esse que revela os segredos mais profundos e ocultos. Então Pedro ouve isso de Jesus. Dali a pouco, empolgado por isso, Jesus continua sua caminhada, Pedro empolgado com isso, verso 21, e Jesus começou a dizer para os seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, diz o texto, e sofrer muitas coisas, os principais sacerdotes, os anciãos, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o mesmo que teve revelação espiritual do Pai, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Vai-te em retro, Satã. Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Na outra tradução diz assim, você é uma armadilha perigosa para mim, que está pensando apenas do ponto de vista humano. Olha que coisa, Mariane. Vamos para a profundidade da coisa. Quando Deus, lá no Éden ainda, ele vai tratar agora com o pecado do ser humano, com Adão, com Eva, ele trata, e com o sedutor deles, que é a serpente, ele diz, a partir de agora você vai rastejar sobre o teu ventre, você vai andar sobre coisas humanas, a sua vida vai ser isso, terreno, terreno, terreno. Agora Jesus vem dizer para Pedro, você está sendo usado pelo Satanás, porque você está rastejando sobre o seu ventre. Você está falando só de coisas humanas. Você está dizendo para mim coisa que a mente humana é capaz de produzir. Olha que coisa, ele diz, mas o que eu quero dizer hoje não é nem a teologia de Pedro aí, mas é isso, que uma pessoa usada por Deus, você recebeu uma revelação do Pai, agora está sendo usada pelo diabo. Isso é estar demonizado. Isso é estar sob a influência daquele que tenta nos influenciar o tempo todo. Veja quando o livro de Jó começa, diz assim, que Deus estava recebendo, no capítulo 1 de Jó, os filhos de Deus, os anjos ali, para darem relatório, e entre os filhos de Deus, quem se enfia na fila? O Satã, o próprio acusador. E Deus pergunta para o acusador, onde você estava? Ele fala, estou rodeando a terra e passeando sobre ela. É isso que ele está sempre fazendo, rodeando a terra e passeando sobre ela. Ele está nos sepulcros, onde Jesus encontra o endemoniado gadareno, está ali oprimindo pessoas. Mas ele está na sinagoga também, onde Jesus encontra pessoas que estão possuídas por espírito de enfermidade há décadas. Então ele está passeando sobre a terra. O
apóstolo vem dizer assim, ó, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, Deus desse século, cegou o entendimento, ele tem esse poder, esse cegar entendimento. Ele esbofeteia servos de Deus. O próprio Paulo diz assim, ó, foi-me colocado o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele esbofeteia até quem é conduzido ao mais alto e sublime lugar. Paulo disse, eu fui levado ao terceiro céu. Eu vi coisas lá das quais não é nem lícito falar, não tem nem palavra para dizer para vocês o que eu vi ali. Mas ele diz assim, e lá eu pedi para Deus afastar esse espinho na carne. E Deus me falou, não, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas esse espinho na carne, esse Paulo que tem revelações tremendas, ele diz, é um mensageiro de Satanás, que está agindo para me esbofetear. Para me esbofetear. Então, veja, a questão não é se nós ficamos endemoniados ou não, se a gente cai babando no chão ou não, mas quantas vezes vem uma perturbação para nos demonizar. Mas, Adenilson, onde você já viu isso? Por exemplo, Jesus, diz o texto, por exemplo, Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto, né, pelo Espírito Santo, não foi outra coisa, não foi não foram as circunstâncias que o levaram ao deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, diz o texto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Então o diabo existe. O diabo vem nos tentar, vem nos atormentar, vem falar na nossa cabeça. E fala tantas coisas, fala coisa religiosa. Olha, você tem que ficar nesse ambiente tóxico porque a bênção de Deus está ali. O teu espírito está morrendo, a tua vida está morrendo, o teu lar está perturbado por tanto ativismo religioso. Mas você tem um medo, e esse medo vem de quem? De Deus? Não. Diz a palavra que Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Mari, e quanta gente está nas igrejas por medo? O que é isso? É a demonização da alma. A alma foi ali tomada por um medo que não vem de Deus. Que não vem de Deus. Outra coisa, você tem as suas noites perturbadas. Você não consegue dormir toda noite, um pesadelo. Você está medicado, já foi no psiquiatra, já foi no psicólogo. Você está se cuidando, mas aquilo é maior do que remédio. E você está nessa, mas eu sou de Jesus, eu não posso estar endemoniado. Não, esquece o endemoniado, esquece a habitação dos demônios dentro de você. Mas você pode estar demonizado como Pedro. Você pode estar sendo perturbado por coisas. Você pode estar sendo visitado. Um pastor amigo meu disse que estava no carro esses dias. Começou a ficar irritadíssimo. Ele percebeu, eu só estava aí no carro, mas ele percebeu uma presença. Ele falou, sai daqui, Satanás. E na mesma hora a paz se estabeleceu. Eu fiquei até... Ele fez isso, ele fez isso. Falei, está penteca, meu amigo. Meu amigo está penteca. Mas é isso, gente. A gente fica achando que andar com Jesus, mundo espiritual, é só coisa mensurável. Você acha mesmo que é só reunir um pessoalzinho e estudar o que Lacan falou, o que Freud falou? Você acha mesmo? Uma vez eu estava numa reunião, há pouco tempo atrás, numa reunião, eu comecei ali, a Maria, cheia do Espírito, louvando ao Deus, eu comecei a falar com mais ênfase. Teve gente que saiu correndo, mas correndo do ambiente. E no meu discernimento, eu sei o que fez a pessoa sair correndo daquele ambiente. Eu sei. Foi essa demonização de alma. E quem defende isso, para mim, está debaixo da mesma coisa. Pessoas que cogitam das coisas humanas.
Talvez você seja um daqueles que cogita as coisas humanas. Eu não tenho tempo para Deus. Será que não tem mesmo? Isso daí é uma coisa que eu me cobro muito. Será que não tem tempo para orar? Quanto tempo você fica no celular querendo saber da vida dos outros, inclusive da minha? A gente gera ódio e curiosidade nas pessoas. A minha autoestima é grande, né? O cara gera curiosidade na vida dos outros. Eu sei que eu gero. Sem vitimização eu tenho falado, mas eu sei. Eu sei que muita gente me ouve, de verdade. Mas tem um medo do pastor, não pode curtir. Não pode. Isso daí, você pensa que vem de quem esse medo? Desse senhorzinho de terno e gravata, que você ajuda a sustentar e é mandãozinho na sua vida. Você acha que esse medo vem só disso, desse mandãozinho, desse reizinho instituído, rei nesse troninho religioso? Não. Esse medo é espiritual, isso é demonização. Você tem que pedir para Deus, Deus me liberta. Desse negócio de uma hora eu sou usado na revelação, outra hora eu sou usado nessa voz do diabo que me convence e eu tento convencer os outros. Eu tento convencer os outros de mentiras que nem mesmo eu acredito. Mas se eu disser que eu não acredito, eu vou estar criando problema na igreja. Se eu disser que, para mim, o que o pastor fala não é verdade, não tem a mínima da coerência teológica, como teologia total. Eu não tenho o mínimo. Mas se eu disser isso... Então, quando você começa a ficar com medo de religião, com medo que os outros vão pensar, com medo de pessoas vão romper com você, você acha que isso é obra de Deus na sua vida? Você acha que isso é obra do Espírito Santo na sua vida? Ou senão, você começa a ir num lugar que só se cogita coisa de homem, é só política. Que vereador nós vamos fazer esse ano aqui, nesse lugar? Gente, nós temos o vereador porque Jesus precisa dele, e Jesus precisa dele. Isso daí é coisa do Satanás na cabeça dos outros. Jesus não precisa de vereador. A obra de Deus não precisa de... Quem precisa é a roda do hamster. Quem precisa do poder político para manter a estrutura, para polir os vidros e os seus cristais, para continuar bancando os ternos Hermenegildo Zenga daquele homem, quem precisa disso é o homem, é a cogitação humana. E Jesus disse o que para Pedro? Arreda de mim, Satanás, porque você não está cogitando as coisas de Deus, mas você está cogitando aquilo que é humano. Esse negócio de cogitar coisa humana, ficar puxando o saco de líder porque você precisa do cargo, você quer crescer naquela... Nossa, quase falo um palavrão. Você acha que pode um crente que se diz pastor, que diz... Fala, meu Deus, a coisa do cão. Você sabe, meu querido, que nós temos que tomar cuidado com isso. A gente fica aí, eu endemoniado eu não fico, o Espírito habita em mim. Mas e sua cachola? Como é que está isso? Não foi varrida, não. Jesus fala isso, olha, vem o senhor da casa, limpa, lava a casa, deixa tudo arrumadinho, igual a escola aqui que a Mari trabalha. Mas daí fica vazio. Se ela deixar a escola vazia, não tiver GCM, não tiver as câmeras que tem aqui de segurança, tem uma lá. Tem uma lá. A GCM ficou... Se não tiver as câmeras de segurança, sabe o que acontece se deixar esse lugar vaziozinho, limpinho, arrumadinho? E daqui vira antro de vagabundo. E daqui começa a ter invasão de nóia, nego usando isso daqui para fazer qualquer coisa. Então, tem que ter cuidado. E assim é a nossa alma. Tá, Jesus limpou, tirou coisa de você. Mas e agora? Se você bobear, fica 7 vezes pior. Porque aquilo que ia te atormentar não te atormenta mais. Então começa a entrar outros tormentos, 7 vezes pior. Outros tormentos que vão acabando com tua vida, acabando com tua paz, acabando com tua saúde mental.
acabando com tua alegria. Daí você olha, o crente todo oprimido, pesado, pesaroso, brigando em casa. Ah, não vamos chegar atrasado pro culto. Que culto? Já brigou em casa, fez um inferno, bateu nas crianças, xingou a mulher, saiu cantando o pneu do carro para ir pro culto. Está indo pro culto. E chega lá, essa paz que eu sinto em minha alma. Gente, o que é isso? Quem que está controlando tudo isso? Quem está levando tudo isso nesse roldão, nesse buraco que é um abismo chamando outro abismo? Você acha que isso é coisa de Deus ou você está vendo aí, percebendo aí pela minha fala, que isso não é de Deus? Nisso tudo não tem Deus. E a religião é especialista em criar para nós esse meio. Eu podia falar muito mais, mas vamos louvar o Senhor com mais uma canção? Eu creio que deu para você entender qual que é a linha da coisa. Você quer conversar comigo? O meu WhatsApp fica marcado em qualquer lugar aí. Você quer ligar para mim, falar comigo, marcar uma hora de a gente conversar. Eu não vou te filmar, eu não vou te gravar. Pediram isso para mim. Quando eu for na reunião lá, não me filma não me grava não. Lembra, nós não estamos numa grande cidade, nós não estamos num lugar em que você é diluído entre os outros. Qualquer lugar que você for, vão conhecer você e eu. Já pensou, nós dois estivemos juntos na fotografia? Então eu vou te preservar, pode ficar tranquilo, ó, você não vai aparecer na foto, a não ser que você mesmo publique. Fala, vamos tirar uma foto que você mesmo publique. A minha imagem da Mari está livre, você pode fazer a hora que você quiser. Maravilha? Vamos para a vida? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Ela vai...
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Sabe, Mar, nós vamos orar agora para encerrar essa live, mas essa questão de ser oprimido ou usado ou demonizado pelas trevas é muito forte. É muito forte. Tem pessoas, por exemplo, que estão no meio evangélico só procurando vantagem. Não estou falando só de líderes. Sabe aquele irmãozinho, coitadinho, que vem perto de você, eu preciso disso, preciso daquilo. Enquanto você está ajudando a pessoa, é um anjo. Para de ajudar para você ver quem se manifesta. Você vai sentir o cheiro do enxofre e vai ver a ponta do chifre. Ou tem gente que te ama, como esse cara é legal, até você confrontá-lo com a verdade. Daí a pessoa some de perto de você, igual aquele ditado antigo, né? Igual o diabo foge da cruz, é exatamente isso. Você está pensando que é só conversa nisso? É claro que a cruz, né, de madeira lá, o símbolo, não faz diabo nenhum correr. Mas o que tem gente que corre da verdade porque então, está feliz com seus demônios coloridos. Aquilo faz bem para ela, ela precisa daqueles fanfarrões na alma para se sentir importante. Pelo menos alguém está dando audiência para eles, né? Os demônios. Porco, que tem gente por aí fazendo a obra de Deus, gente piduna. Você começa a encontrar um ser pidão, explorador, meu velho. Toma cuidado, hein? Porque tem gente que é lindo, hein? Constrói pontes em auxílio e pede para distribuir recursos. Como é lindo isso, né? Quando alguém pede para distribuir recursos. Eu conheço vários, mas eu vou te contar só uma história. Um tempo atrás eu passei uma fase terrível de depressão, de desequilíbrio. Eu precisei de auxílio de algumas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que eu pedi alguma coisa, a pessoa mandou o dobro do que eu precisava de dinheiro. Mandou o dobro mesmo. Eu falei X, a pessoa mandou 2 vezes aquele X. Falei, me passa teu Pix, eu falei para a pessoa, que assim que eu tiver estabilizado, eu te devolvo o dinheiro. A pessoa me falou, não, eu tenho 2 empregos, eu não vou nem entrar em pormenores. Tem 2 empregos, um oficial e outro eu faço por prazer. Esse que eu faço por prazer, ele falou assim, eu faço só para ajudar pessoas que estão na condição que você está agora. Puxa, se eu não fosse convertido, eu me converteria ao Deus dessa pessoa. Essa é a verdade. Outra situação, ainda nessa fase, eu pedi para uns irmãos daqui de uma cidade da região que me conhece, mas ele criou uma situação internacional, ele me constrangeu lá na Europa, porque eu pedi 50 mil para ele, o cara é tão idólatra ao dinheiro, que criou uma situação do cão. Eu vi o diabo presente em tudo isso. Tem gente que é assim, tem gente que só quer o dá-me. Essa semana aqui, acho que na terça ou na quinta, eu me reúno com o pessoal de maneira virtual, terça e quinta. Foi na quinta? Alguém, olha que coisa, disse, olha gente, eu só, sei lá, na terça, enfim, eu só estou com dinheiro, eu estava com dinheiro só para ir no posto de saúde, me medicar e comprar uns remédios. Eu fui enganado com esse negócio de conversa eletrônica, virtual e tal.
zeraram minha conta. Eu não tenho dinheiro. Ele falou ali na reunião, mas em menos de 20 minutos, os irmãos reunidos ali, não chegava a R$ 400 o que esse irmão tinha sido lesado. Mas em menos de 20 minutos de reunião ali, ele falou, para de mandar oferta para mim, já cobriu tudo que eu fui roubado, lesado, tirado, eu já tenho mais, não manda mais, manda para outro. Esse irmão não é a primeira vez que ele faz isso. Eu falo que coisa linda, né? Ele passa algumas dificuldades. Tem dia mesmo assim que tem dificuldade para coisa básica. Mas uma vez alguém quis mandar uma oferta para ele e falou, não manda para mim não, manda para outro fulano que está precisando mais do que eu. Então você vê gente com esse coração, mas você vê gente também que mesmo tendo dinheiro fala para você, eu não tenho, me dá uma ajudinha, pelo amor de Deus. E daí você pega o que você não tem e dá para a pessoa, e a pessoa tinha muito mais do que você tem ao dar para ela. Isso é coisa do cão também, é coisa de engano. Coisa de engano, gente que tira dinheiro seu, dinheiro que você podia levar seus filhos para passear num circo, sei lá, ou ir no shopping comer uma pipoca, ou ir na praça comer um cachorro quente, o sujeito arranca o que você tem, que você não tem, e depois sabe onde está o cara? Fazendo turismo em país de terrorista por aí, dizendo que Deus mandou ele ir lá. Sai fora, isso tudo é do cão. Coisa para você pensar. Muitas vezes o Pedro que é usado para a revelação é o mesmo Pedro que é usado para trazer confusão demoníaca para o teu coração e para a tua casa. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está em nós, e porque o Senhor está no céu e está em nós, o céu está dentro de nós. O céu, não o inferno, mas o céu está dentro de nós. O céu está no nosso quarto, o céu está no nosso particular, o céu está na nossa cozinha, o céu está na nossa sala, o céu está em nossas conversas, o céu está onde o Senhor está, reinando e habitando. Deus nos ensina a livrarmos a nossa alma por discernimento de opressões, de falas, de manifestações demoníacas, que nós não sejamos a manifestação do Satã na vida de ninguém, na bolsa de ninguém, no bolso de ninguém, na saúde mental de ninguém, mas que nós sejamos a manifestação do teu reino. E onde a gente estiver, seja não a carne e o sangue que esteja nos usando, mas o Pai que está no céu. É assim que nós oramos nessa hora, nesse dia e para a vida, em o nome de Jesus. Amém, amém. Vamos para casa na paz do Senhor. Você está na sua casa, melhor ainda, né? É o seguinte, domingo que vem, então, apesar de ser carnaval, você vai nos ouvir e ver aqui, seja de ressaca, seja curada a ressaca, seja sem ressaca. Se você não vai para retiro, se a sua igreja não tem retiro, se você está na sua casa, se você não tem culto de manhã, se tiver e é abençoado, vai lá, não querendo tirar ninguém das igrejas, não. Querendo tirar dos enganos. Mas se você não tiver o que fazer, 9 horas da manhã a gente está por aqui. Vamos estar aqui, domingão de carnaval, vamos estar aqui, sem fantasia, com a cara nua e crua, tá bom? Um beijo da parte nossa e que a presença do Cristo Jesus esteja fortemente manifestada na sua casa, na sua vida. Forte abraço, vamos para a vida. Vou desligar agora. Ele está aqui.